Chacon, né? A gente vai trazer depois os lances para a gente avaliar as escolhas do árbitro, mas queria os seus pitacos iniciais também sobre São Paulo e Galo, o 0-0 no Mineirão ontem na parte da tarde, Chacon. Fala, Gabriel, um abraço para você, um abraço para o Renan e para o pessoal que nos acompanha. Eu acho que foi um jogo diante de todas as circunstâncias, o combo que foi o jogo contra o Atlético, um jogo que o São Paulo se portou bem, né? Se portou bem. Eu acho que o São Paulo ainda tem algumas deficiências, principalmente na questão de acerto de passe. Se você for olhar esse tipo de estatística, você vai ver também. Se você não enxergar isso na hora do jogo e puxar para a estatística, que não vai mentir nessas coisas pontuais, acho que a gente também não pode se basear apenas em estatística, apenas em número. Eu acho que você tem que ler o campo também. Acho que isso é bem importante. Mas é o principal, né? É o principal, né? É o principal, no fim das contas. Eu acho a estatística muito fria. Eu gosto do análise, você vê o jogo mesmo, né? Eu penso assim, pelo menos. Total. Eu falo assim, se a pessoa não conseguiu ver dentro de campo esses erros de passe, que às vezes são coisas meio que imperceptíveis ou passa batido muito fácil, às vezes esse ponto da estatística pode ajudar, que é a questão desses erros de passe que o São Paulo ainda comete, e até puxando como estatística, o São Paulo teve 80% de acerto nos passes, enquanto o Atlético teve 90%. Parece pouco 10%, mas acaba sendo bastante, né? E o São Paulo acaba ainda utilizando muito do artifício da bola longa, enfim, mas essas são outras coisas que a gente pode discutir como método de jogo do São Paulo, tá? E tirando de base desse jogo. Mas vamos para esse jogo em si. O primeiro grande lance do jogo foi o gol impedido do Alan Franco, com 16 minutos, né? O São Paulo tomou a iniciativa. O São Paulo, mesmo que na bola parada, foi para cima, né? E até estou vendo aqui, proibido chutar fora da área. Eu vejo até que foi o contrário. Eu estou passando a ver o São Paulo arriscar um pouquinho mais. Não é muito, mas um pouquinho mais do que vinha arriscando fora da área. O Luciano teve uma oportunidade no primeiro tempo. O Alisson. Chuta dele, tocou do lado, sabe? Sim. Mas poderia ter feito mais mesmo. Como o Alisson fez, né? E como o Marcos Antônio fez na entrada da área. Não foi fora da área, mas foi ali logo na entrada, né? Então teve dois lances no primeiro tempo, ali com 20, 23. O Alisson tentando acertar o ângulo, uma baita de uma defesa. Eu acho que ainda ia bater na trave e ia para fora, mas tudo bem, foi um arriscar, né? O São Paulo estava tentando. Tanto que o São Paulo estava seguro defensivamente, entre aspas, porque o Atlético, o único lance do Atlético no primeiro tempo mais efetivo foi um chute fora da área. Eu não vou me recordar quem, talvez o Scarpa. Não, o Scarpa foi no segundo tempo. Mas teve alguém que chutou de fora da área e que trouxe um perigo para o São Paulo. Aí o primeiro lance que eu estava falando do gol do Alan Franco. Mas o Isso Atlético... foi bem bizarro, né? Só um parênteses em cima disso, né? Eles terem validado esse gol no campo é uma grande loucura. Qualquer um no estádio já poderia ver, né? Que não foi um lance de impedimento, Chacon. Não, e muito impedido, né? Mas enfim, e eu acho que foi até engraçado. Eu estava assistindo a partida, né? E aí a transmissão estava elogiando demais o árbitro. Até escrevi sobre isso no Twitter, né? E aí começou a presepada. Tipo, foi minutos antes. A expulsão do Zubeldia, que eu acho que ela pode ser, tá, justificada porque ele se exaltou, mas ele se exaltou com razão. Porque realmente o Lianco era para ter sido expulso ainda no primeiro tempo. E claro que é difícil a gente avaliar no e se, mas seria um jogo diferente. Assim como foi um jogo diferente, porque o Atlético tinha dificuldade de chegar no gol do São Paulo, foi um jogo diferente a partir da expulsão do Caleri já no final da partida. O Atlético fez muito mais pressão. O São Paulo começou a sentir o fato de estar com um a menos. Então faz toda a diferença você ter um a menos. Agora imagina, o time da casa tem um a menos, o São Paulo já melhor durante o segundo tempo todo, não é uma garantia que o São Paulo fosse vencer, mas abriria mais possibilidades para o São Paulo vencer. Ainda mais expulsando o zagueiro, obrigando o Atlético a fazer mudanças para repor essa... Sei lá, vai tirar o Scarpa, o Rony, o Hulk, alguém do ataque para recompor a defesa. Ou não também, não sei. Problema do Atlético. Mas essa expulsão que não aconteceu acaba prejudicando o São Paulo. Sobre a expulsão do Caleri, eu acho que é uma questão de interpretação. Entendo quem fale que foi, que realmente merecia. Eu acho que ele não teve nenhuma intenção de fazer aquilo. Não vi essa intenção. Ele abre o braço, disputa, acaba batendo, aplica o amarelo e segue a vida.
Eu acho, pelo menos. Mas a arbitragem super competente, como estavam dizendo, acabou pensando diferente. Sobre os moleques que o Renan falou, o Alves e o Ferreira, né? Se a gente for falar, né? O Alves, eu achei que ele foi muito bem contra o Sport quando ele entrou, mas nesse jogo ele matou muito contra-ataque, não soltava a bola, podia ter sido um pouco mais dinâmico. Enquanto o Lucas Ferreira deu aquele fator correria, até teve um chute no gol. Eu gostei pelo menos da intenção, mas tem diversas dificuldades, e sem Oscar e Lucas vai ser complicado. Vai ser complicado, porque o São Paulo tem um elenco curto e vai sofrer. Só que aquilo, tem um elenco curto, precisa contratar, com que dinheiro? Entendeu? Então, a gente tá numa sinuca de bico, entender que essa é a realidade. Eu acho que mesmo nessa realidade, dá para apresentar coisa melhor. Mas eu não tô insatisfeito com que... Eu fiquei insatisfeito como jogou contra o Tajeres. Mas é Libertadores, e tudo mais. Mas eu acho que podia ter feito mais. Eu fiquei insatisfeito contra o Sport, porque em casa você não pode jogar da maneira que jogou contra uma equipe que é postulante a rebaixamento. Contra o Atlético, eu não consigo falar que eu não fiquei minimamente satisfeito. Não é o ideal, não é o que eu espero. Mas, contra o adversário que o São Paulo não vence há 5 anos, que o São Paulo não vence em Minas há 1 zilhão de anos, e um problemaço de desfalques, eu acho que soube contornar os problemas que tinha pela frente e agora focar na Libertadores. Exato. A respeito do jogo, obviamente, quando a gente fala da partida, a gente vai misturar a crítica da arbitragem também, que é uma grande pataquada. Até tinha achado um enorme absurdo, depois eu fui ver os outros jogos da rodada e foi até menos absurdo, né? Porque dos outros jogos foi tão bizarro, tão... Cara, o pênalti que deram pro time do Internacional, lá contra o Cruzeiro, também o pênalti que não foi deram pênalti, pro Palmeiras, expulsão, né? a expulsão, perdão, né? O pênalti que deram pro Palmeiras, melhor dizendo, né? No fim do jogo. O segundo. Coisas inacreditáveis. O primeiro eu até acho que tenha sido, mas o segundo meu Deus do céu. E o pênalti no jogo do Santos? O do Santos, eles até corrigiram depois do VAR, né? Mas assim, corrigiram, mas, cara, o cara não pode dar um pênalti daquele, irmão. Ele não pode dar um pênalti daquele. Ele, lance dentro da área, o juiz tá ali na entrada da área, a bola bateu no... Sabe, cara, são erros inacreditáveis. E o VAR não agir em alguns lances, o do lance do Palmeiras, cara, assim, é um absurdo, Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o campeonato tá nessa situação, cara. No qual, lá no final, 2 pontos que o São Paulo poderia ter ganho ontem, vamos falar especificamente do nosso jogo, 2 pontos que a gente não deixou de ganhar, que poderia, né, com um jogador a mais, pelo jogo que estava fazendo no primeiro tempo, são 2 pontos que vai nos colocar ou nos tirar da Libertadores, o que implica na condição financeira, né, o que, claro, é absurdo, meu, é absurdo. A arbitragem no Brasil, tem um árbitro no Brasil que eu gosto. Ele é da Federação do Espírito Santo, que se chama Davi Lacerda. Ele é um bom árbitro. Essa rodada eu não sei. Na primeira rodada ele apitou Flamengo e Inter. E peço que as pessoas tenham atenção quando ele apitar algum jogo. Davi Lacerda. Em algum momento, óbvio que vai errar. Mas ele, desde que eu estou acompanhando ele de perto, cara, é o melhor árbitro, mas disparado no Brasil. Mas disparado. Sim, de longe.